Se você acha que já ouviu histórias assustadoras, então se prepare, porque essa aqui vai te fazer pensar duas vezes antes de visitar São Tomé das Letras. Existe um lugar na cidade conhecido como Casa de Pedra, uma construção antiga, isolada no meio da mata, feita totalmente de pedras, que guarda um dos maiores mistérios da região. Aparentemente, é só mais um ponto turístico, até que você escuta o que moradores e visitantes contam. E não são poucos os relatos de quem tentou passar uma noite lá e jura que jamais conseguiu terminar. Alguns dizem que ouviram passos, outros vozes sussurrando no meio da madrugada. Há quem afirme que viu sombras se movendo e outros garantem que algo que não é desse mundo, vive ali. E foi exatamente isso que aconteceu com dois amigos, Vinícius e Rafael, que, movidos pela curiosidade e pelo fascínio pelos mistérios de São Tomé, decidiram fazer o que poucos tiveram coragem: passar uma noite inteira dentro da Casa de Pedra. Eles sabiam das histórias, claro. Tinham visto vídeos, lido relatos na internet e ouvido dos próprios moradores que aquele lugar não era um lugar comum. Dizem que décadas atrás, o antigo construtor da casa desapareceu sem deixar vestígios. E que desde então, quem entra ali durante a noite sente como se estivesse sendo observado. E não é só isso. Alguns relatos falam de portais, de fenômenos sobrenaturais, de uma energia estranha, pesada, quase sufocante, que toma conta do ambiente assim que o sol se põe. Mas, como todo mundo, eles riram dessas histórias. Achavam que era só papo de turista ou exagero de quem queria assustar os mais curiosos. Até que resolveram pagar para ver. Chegaram na Casa de Pedra no final da tarde, quando o céu começava a se tingir de laranja. E logo sentiram que o clima ali não era igual a nenhum outro lugar que já tinham visitado. Mesmo sendo aberta, sem portas nem janelas, o interior parecia mais escuro do que deveria. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento passando entre as árvores, e vez ou outra pelo canto distante de algum pássaro. Montaram suas coisas, acenderam uma lanterna e começaram a gravar vídeos para documentar a experiência. No início, tudo parecia normal. Conversaram, riram, exploraram cada canto da construção. Mas assim que o sol desapareceu por completo atrás das montanhas, a atmosfera mudou. Primeiro foi uma sensação estranha, como se alguém ou alguma coisa estivesse observando eles. Um calafrio percorreu a espinha dos dois quase ao mesmo tempo. Eles tentaram ignorar, riram, fizeram piadas, mas no fundo algo parecia fora do lugar. Então, pouco depois das 9 da noite, veio o primeiro som. Um barulho seco, como se uma pedra tivesse sido arrastada no chão, dentro da própria casa. Eles se entreolharam, vasculharam o ambiente com as lanternas, mas não encontraram nada. Deve ter sido algum animal, disseram tentando se acalmar. Mas 10 minutos depois veio outro som, dessa vez mais claro, mais próximo. Passos. Sim, passos pesados, como se alguém estivesse andando em volta da casa, arrastando os pés pela areia e pelas pedras. Eles saíram, iluminaram todo o entorno, mas não havia absolutamente ninguém. E enquanto apontavam a lanterna para a floresta, perceberam algo ainda mais assustador. O som dos passos parava toda vez que eles acendiam a luz, e voltava assim que a luz era desligada. Foi quando Rafael comentou quase sem voz: "Cara, tem alguma coisa brincando com a gente?" E não demorou muito até os dois perceberem que aquilo estava apenas começando, porque o que eles ouviriam logo depois faria eles esquecerem qualquer coragem que achavam que tinham, e colocaria os dois para correr no meio da madrugada, sem olhar para trás. Vinícius e Rafael tentaram, de todas as formas, acreditar que tudo aquilo não passava de imaginação, de paranoia alimentada pelas lendas que ouviram durante toda a viagem. Mas seria coincidência os passos, os barulhos de pedra arrastando, os sussurros estranhos que começaram a surgir do lado de fora? Naquele momento, a única certeza que eles tinham era que algo
ou alguém sabia que eles estavam ali e parecia querer que eles soubessem disso. Quando passaram das 10 da noite, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Um vento gelado, completamente fora de contexto, começou a soprar dentro da casa de pedra, mesmo sem portas, mesmo sem janelas que pudessem canalizar o ar daquela forma. Era como se o vento viesse do chão ou das próprias paredes. O barulho dos passos cessou, mas foi substituído por outra coisa, uma voz. Sim, uma voz abafada, rouca, difícil de entender, que parecia ecoar de dentro das pedras, como se estivesse presa ali há muito tempo. Primeiro, eles acharam que estavam ouvindo errado, que era o som do vento, mas então veio de novo. Dessa vez mais clara. Uma palavra. E quando prestaram atenção, perceberam que era o nome de Rafael. Sim, alguém ou alguma coisa chamou Rafa, de forma arrastada, sussurrada, como se estivesse bem atrás deles. Eles se viraram no mesmo instante, mas não havia ninguém. Apenas o vazio escuro da casa. O silêncio durou exatos 5 segundos, até que algo do lado de fora fez um som que jamais sairia da memória dos dois. O grito de uma mulher. Um grito desesperado, agudo, vindo de algum ponto no meio da mata. Não era um grito normal. Era como se alguém estivesse em completo desespero, pedindo ajuda. Ou talvez fosse um chamado, uma armadilha, algo que quisesse atrair os dois para fora dali. Vinícius segurou o braço do amigo com tanta força que depois ele mesmo notou os dedos marcados na pele. Rafael estava branco, imóvel, encarando a entrada da casa, esperando qualquer coisa. Mas o pior estava por vir, porque logo após o grito veio um silêncio absoluto. Nenhum vento, nenhum som de grilo, de pássaro, de nada. Apenas aquele silêncio pesado, sufocante, como se o tempo tivesse parado. Então algo bateu na parede da casa. Uma pancada seca, forte, como se alguém ou alguma coisa tivesse jogado uma pedra enorme contra ela. Eles correram até a saída, acenderam as lanternas, mas de novo, nada. Nada além da escuridão, das árvores balançando levemente e de uma névoa fina que começou a surgir, cobrindo o chão. Foi quando Rafael percebeu que a bateria da lanterna dele estava acabando, o que parecia impossível, já que ela estava carregada quando saíram da pousada. Olhou para o celular, sem sinal, sem internet e pior, com a bateria drenando rapidamente. O mesmo aconteceu com Vinícius. Era como se algo ali sugasse a energia, não apenas dos aparelhos, mas também deles próprios. Ambos começaram a sentir um peso no corpo, uma espécie de cansaço repentino, uma vontade quase incontrolável de simplesmente deitar e dormir. Ali, no meio daquele cenário que agora parecia muito mais um pesadelo do que uma aventura. Mas quando pensaram em desistir e esperar o amanhecer, veio o som que acabou com qualquer resquício de coragem que ainda existia neles. Uma respiração. Sim, uma respiração forte, pesada, ruidosa, dentro da casa. Não do lado de fora, não na mata, mas dentro, a poucos metros deles. Eles iluminaram o interior com as lanternas, tremendo, esperando ver qualquer coisa. Um animal, uma pessoa, qualquer explicação racional. Mas não havia nada, e ainda assim o som da respiração continuava, ficando mais forte, mais próxima, até que, do nada, cessou. E foi nesse exato momento que, pela primeira vez, Vinícius olhou para a parede do fundo da casa e percebeu algo que não tinha notado antes. Havia uma marca, uma mão. Uma marca de mão, como se alguém ou algo tivesse pressionado as mãos sujas de uma substância escura, talvez terra, talvez sangue, contra a pedra. Mas não era uma mão normal. Era maior, muito maior que uma mão humana, e tinha 6 dedos. 6. Os dois ficaram paralisados, olhando para aquilo, até que, do lado de fora, algo começou a correr em volta da casa, cada vez mais rápido, mais pesado, como se vários pés estivessem circundando eles, como se algo estivesse os cercando.
Foi nesse ponto que Rafael gritou: "Chega! Vamos embora, agora!" E sem pensar duas vezes, os dois pegaram suas mochilas, derrubaram metade do que tinham levado e simplesmente correram. Correram sem olhar para trás, na direção da trilha, no meio da escuridão, guiados apenas pela luz fraca da lanterna de Vinícius, que começou a piscar logo depois. Vinícius corria na frente, segurando a lanterna que insistia em falhar, enquanto Rafael vinha logo atrás, tropeçando nas pedras, nos galhos e em qualquer coisa que surgisse no caminho, com o coração disparado e a respiração descompassada, como se o próprio corpo quisesse desligar, rendido ao medo absoluto que tomava conta deles. Mas não era só o medo que os fazia correr, era o som. A coisa que os cercava na casa de pedra agora parecia ter saído de lá e estava seguindo eles. Era nítido. O som dos passos pesados, arrastados, acompanhava cada movimento deles, acelerando quando eles corriam e parando subitamente quando eles paravam, como se aquilo quisesse que eles soubessem que estava ali, que eles não estavam sozinhos. A trilha que, durante o dia, parecia simples, agora se transformava num labirinto claustrofóbico de sombras, árvores retorcidas e sons que vinham de todos os lados. A cada vez que olhavam para trás, só viam o breu absoluto, mas sentiam que alguma coisa caminhava poucos metros atrás deles, como se pudesse a qualquer momento estender a mão e agarrar qualquer um dos dois. E então veio outro som, dessa vez mais alto, mais claro, mais impossível de ignorar. Um sussurro rouco, arranhado, vindo de várias direções ao mesmo tempo, repetindo a mesma frase uma e outra vez, como se fosse uma espécie de aviso ou maldição. "Vocês não deviam estar aqui", sussurrou uma voz, depois outra e outra. Parecia ecoar das árvores, do chão, das pedras, do próprio vento. Rafael tropeçou, caiu no chão, ralou o joelho numa pedra e, enquanto tentava se levantar, percebeu algo que fez seu sangue gelar. Ao olhar para o lado, entre duas árvores, ele viu, por uma fração de segundo, uma silhueta, alta, muito mais alta que um ser humano, com um corpo esguio, magro, mas ao mesmo tempo desproporcional. Ombros largos, braços longos demais e uma cabeça que parecia oval, com dois pontos brilhantes onde deveriam estar os olhos. Aquela coisa não se movia, apenas estava ali, imóvel, encarando ele no meio da escuridão, como se esperasse alguma coisa. Rafael travou. Seu corpo simplesmente não respondia. Tentou gritar, mas não conseguiu emitir som nenhum. Foi quando Vinícius voltou correndo e puxou ele pelo braço, quase o arrastando. "Levanta, cara! Levanta agora!" gritou, sem sequer perguntar o que ele tinha visto, porque no fundo sabia que não queria saber. Eles seguiram correndo, cambaleando, com os olhos marejados, cheios de lágrimas de puro terror, até que chegaram numa bifurcação da trilha. E foi aí que perceberam. Eles não lembravam qual caminho levava de volta para a cidade. Durante o dia, tudo parecia tão fácil. Mas agora, no meio da noite, com a névoa tomando conta de tudo, os dois caminhos à frente pareciam idênticos. Sem tempo para pensar, escolheram o da esquerda. Errado. Bastaram poucos metros para perceberem que aquele não era o caminho certo, porque quanto mais andavam, mais o ambiente mudava. As árvores pareciam mais fechadas, os galhos mais retorcidos e o som dos próprios passos parecia abafado, como se o chão estivesse absorvendo o som. E então, algo ainda pior aconteceu. O som dos passos que os seguiam parou, mas não porque aquilo tinha ido embora. Parou porque estava na frente deles. Sim, alguns metros adiante, no meio da trilha, havia algo. Eles não conseguiam ver exatamente o que era, mas dava para ouvir. Uma respiração pesada, forte, quase animal. Um som gutural, como se uma criatura de outro mundo estivesse parada ali, esperando por eles. Vinícius apontou a lanterna para frente e ela apagou. Simplesmente apagou. E no mesmo instante, algo cruzou a trilha rápido de um lado para o outro, derrubando galhos, arrastando folhas.
Rafael deu 2 passos para trás, tremendo, e foi quando ouviram um estalo seco, forte, atrás deles. Eles se viraram e lá estava, a mesma silhueta que Rafael tinha visto antes. Mais próxima agora, muito mais próxima. E dessa vez, ela se moveu. Lentamente, inclinou a cabeça para o lado, como se analisasse os dois, como se estivesse decidindo o que fazer com eles. Não havia olhos, não havia rosto, apenas aquele vazio escuro onde deveriam estar as feições. E então, aquilo deu um passo, só um, mas o suficiente para Rafael e Vinícius largarem tudo no chão, mochila, lanterna, equipamentos, e correrem para qualquer direção, sem olhar para trás, sem pensar, sem nem se importar mais se estavam indo para o caminho certo ou não. Apenas correram, correndo como nunca tinham corrido na vida. E enquanto corriam, ainda podiam ouvir aquele som, aquele sussurro arrepiante vindo de todos os lados. Vocês não deviam estar aqui, vocês não deviam estar aqui. O que aconteceu depois virou um borrão na memória dos dois. Rafael só lembra das árvores passando como vultos ao redor, dos galhos arranhando o rosto e dos espinhos rasgando as pernas enquanto eles corriam, sem saber se estavam indo em direção à cidade ou cada vez mais fundo na mata. Vinícius, por sua vez, só conseguia pensar em uma coisa: continuar correndo. Porque parar significava ser alcançado por aquilo que o seguia. O tempo parecia distorcido. Eles não sabiam se estavam correndo há 5 minutos ou há meia hora. A respiração doía, o peito ardia, as pernas já quase não obedeciam mais. Mas o medo era mais forte que o cansaço. E mesmo enquanto tropeçavam e caíam, sempre havia aquele som, o som dos galhos quebrando atrás deles. E as vozes. Sim, as vozes continuavam. Repetindo, sussurrando, chamando os nomes deles, como se aquilo conhecesse os dois, como se soubesse quem eram, de onde vinham e talvez até o que temiam. A noite estava cada vez mais densa. A névoa se adensava sobre o chão como um manto espesso, dificultando ainda mais a visão. De repente, no meio do trajeto, Vinícius parou em seco. Rafael quase colidiu com ele. Quando olharam para o chão, perceberam que estavam de volta, na casa de pedra. Sim, como se tivessem dado uma volta completa. Como se a trilha tivesse se distorcido. Como se a mata os tivesse guiado de volta. Como se aquele lugar não quisesse deixá-los sair. Rafael gritou de raiva, chutando uma pedra, xingando alto, quase chorando de desespero. Isso é impossível, cara. A gente correu para longe. A gente não veio por aqui. Mas ali estava, a construção de pedra, imóvel, silenciosa, como um observador sádico assistindo à agonia deles. Vinícius tentou ligar o celular novamente, mas a tela apenas piscou e apagou. O relógio no pulso de Rafael também havia parado, congelado exatamente às 3h17 da manhã. Um detalhe que eles só perceberiam muito tempo depois. O pânico começou a se transformar em desespero. Eles tentaram de novo escolher um caminho diferente, pegar outra direção, mas a mata parecia cada vez mais fechada, os galhos mais baixos, como se o ambiente inteiro estivesse mudando, como se estivesse reagindo à presença deles. Foi então que o pior aconteceu. Enquanto atravessavam uma clareira, Rafael ouviu passos pesados, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Olhou para um lado, nada. Olhou para o outro e viu 3, 4, talvez 5 silhuetas, todas altas com aquela mesma forma desproporcional, os mesmos olhos brilhantes, ou talvez nem fossem olhos, apenas buracos iluminados, como se a própria escuridão estivesse olhando para eles. Eles se moveram ao mesmo tempo, avançaram alguns passos. Vinícius gritou o nome do amigo e os dois começaram a correr mais uma vez, mas dessa vez o caminho os levou direto para uma parte da mata que eles não conheciam. Galhos mais grossos, troncos caídos, buracos no chão. Rafael tropeçou de novo e dessa vez caiu com força, torcendo o tornozelo. O grito dele foi de dor,
mas também de medo, porque quando olhou para frente, percebeu algo ainda mais apavorante. A poucos metros dele, havia uma espécie de buraco no chão, como uma abertura natural, cercada de pedras e com o interior totalmente escuro. Mas o problema não era o buraco, era o que estava saindo dele. Uma névoa espessa, mais escura que o normal, quase negra, como se o próprio ar estivesse contaminado. E de dentro daquilo, uma figura começou a surgir. Primeiro um braço, depois outro, depois um corpo que parecia feito de sombra, sem forma definida, apenas uma massa escura, pulsante, como se fosse feita de fumaça sólida. Aquilo começou a se arrastar para fora da abertura, avançando em direção a Rafael, que mesmo com a dor, começou a se arrastar para trás, gritando por Vinícius. O amigo voltou correndo, puxou Rafael pelo ombro e juntos, mancando, caindo, tropeçando, conseguiram se afastar dali. Não sabiam mais onde estavam. Não sabiam mais que direção seguir. Tudo o que importava era uma coisa: sair dali vivos. Foi nesse momento que viram no meio da mata um clarão. Um pequeno facho de luz amarelada, distante, mas visível no meio da névoa. Sem pensar, correram em direção àquele brilho, com a esperança de que fosse uma casa, uma lanterna, qualquer coisa humana. Cada passo parecia um esforço sobre-humano, mas o medo ainda era mais forte que a dor. E enquanto se afastavam, podiam ouvir, bem atrás deles, o som de passos pesados, arrastados, como se aquilo ainda estivesse seguindo os dois, como se jamais fosse parar. Eles correram como se a própria vida dependesse disso, e de certa forma, dependia. Aquele pequeno facho de luz parecia a única esperança no meio do pesadelo em que estavam mergulhados, mas à medida que se aproximavam, perceberam que não era exatamente uma casa, nem uma lanterna. Era diferente. Quando saíram da trilha fechada, deram de cara com uma clareira circular, perfeitamente limpa, como se nada crescesse naquele espaço. E bem no centro dela, havia uma formação de pedras empilhadas, como um altar ou um marco antigo, e no topo das pedras, uma lamparina acesa, tremeluzindo sozinha, sem qualquer sinal de quem a colocou ali. Era impossível não sentir que aquilo estava propositalmente colocado ali, como se alguém ou algo quisesse que eles chegassem naquele exato ponto. Vinícius se aproximou devagar, olhando em volta, tremendo dos pés à cabeça, enquanto Rafael mancava, segurando o tornozelo torcido, quase sem forças para continuar. "Cara, isso não tá certo, isso não faz sentido", balbuciava Rafael, olhando para todos os lados, enquanto lágrimas de pavor desciam pelo rosto sujo de terra e arranhões. De repente, uma rajada de vento forte soprou por entre as árvores, quase apagando a chama da lamparina. E foi nesse instante que ambos ouviram um som que até então não tinham ouvido naquela noite. Riso. Sim, um riso rouco, gutural, meio abafado, meio distorcido, que parecia vir debaixo da terra, reverberando por todo o chão, vibrando nas pedras, subindo pelas pernas dos dois, como se o próprio solo estivesse vivo. Eles olharam em volta, girando no próprio eixo, tentando identificar de onde vinha aquele som, mas não havia ninguém. Só aquele som. Aquilo não estava tentando assustá-los mais. Agora estava se divertindo com eles, como se eles fossem parte de um jogo, como se fossem presas, e aquele lugar fosse a armadilha. Então, sem aviso, a chama da lamparina se apagou. E no exato segundo em que isso aconteceu, a clareira inteira mergulhou num breu absoluto. Não dava para ver um palmo na frente do rosto. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia esmagar o peito, dificultar a respiração, como se o próprio ar tivesse sumido. Foi quando um estalo seco soou atrás deles. Eles se viraram ao mesmo tempo e, mesmo no meio da escuridão, podiam perceber que não estavam mais sozinhos na clareira. Silhuetas, várias, cercando os dois, fechando um círculo perfeito ao redor deles.
Algumas altas, outras baixas, algumas mais próximas, outras mais distantes, mas todas completamente imóveis, olhando, observando, esperando. Rafael apertou o braço de Vinícius com tanta força que ele gritou de dor. Cara, se a gente não sair daqui agora, a gente não sai nunca mais, sussurrou com a voz quase sumindo. Vinícius olhou em volta, procurando uma brecha, qualquer espaço entre aquelas figuras que permitisse fugir, e viu uma abertura, pequena, quase invisível no meio da escuridão, mas estava lá. Sem pensar, puxou Rafael pelo braço e correu naquela direção, empurrando galhos, quebrando folhas, ignorando o tornozelo do amigo que arrastava a perna e gritava de dor. Atrás deles, sons. Sons impossíveis de descrever, como se dezenas de vozes sussurrassem todas ao mesmo tempo, em línguas que não existem. Sons de passos, sons de coisas se arrastando, sons de algo que não deveria existir. Eles correram até as pernas não aguentarem mais, até os pulmões parecerem queimar por dentro, até que, de repente, silêncio. Total. Pararam. Olharam em volta, esperando ver mais sombras, mais silhuetas, mas não havia nada. Apenas o som do vento fraco passando por entre as árvores e a própria respiração ofegante dos dois. E foi nesse momento que perceberam o cheiro. Um cheiro forte, um cheiro de enxofre, pesado, quente, como se algo tivesse queimado ou ainda estivesse queimando. Olharam para frente e lá estava, uma pedra, enorme, no meio da trilha, e bem no centro dela, uma marca. Como se algo tivesse queimado a superfície da pedra, desenhando um símbolo estranho que nenhum dos dois reconheceu, mas que imediatamente fez seus corpos reagirem, como se um instinto primordial dissesse: saiam daqui, agora. Mas antes que pudessem se mover, veio o som, novamente. Aquele mesmo som de respiração pesada, agora vindo de trás deles. Devagar, eles se viraram, e quando olharam, não acreditaram no que estavam vendo. A poucos metros dali, estava a casa de pedra. Sim, de novo. Pela terceira vez naquela noite, eles tinham voltado para o mesmo lugar, mesmo sem saber como, mesmo correndo para direções diferentes. Ela estava lá, imóvel, silenciosa, mas dessa vez, diferente. Porque na parede da frente havia algo, uma mensagem, escrito em letras grandes, tortas, como se alguém tivesse arranhado a pedra com as próprias mãos. Ninguém sai daqui. A partir desse momento, eles entenderam que aquilo não era apenas uma experiência assustadora, não era só uma noite de terror. Era uma armadilha. E que talvez eles nunca mais saíssem dali. A essa altura, Rafael já estava em completo estado de pânico, com o corpo tremendo descontroladamente, as mãos sujas de sangue dos próprios arranhões e o tornozelo inchado, latejando como se fosse explodir a qualquer segundo, enquanto Vinícius tentava, em vão, encontrar alguma explicação, alguma saída, qualquer coisa que fizesse sentido naquele cenário que parecia cada vez menos real e cada vez mais uma armadilha sobrenatural. A mensagem na parede: ninguém sai daqui, parecia pulsar na frente deles, como se tivesse sido escrita especialmente para os dois. E o mais assustador é que segundos antes, aquela mensagem não estava lá. Era como se ela tivesse aparecido, gravada, escrito por algo ou por alguém que sabia exatamente onde eles estavam e o que estavam tentando fazer. O silêncio era tão profundo que os dois podiam ouvir até as próprias batidas do coração. E foi nesse instante que um som começou, vindo do interior da casa de pedra. Primeiro fraco, depois mais alto, mais nítido. Era uma batida, um som grave, ritmado, como se algo ou alguém estivesse batendo nas paredes lá dentro em uma sequência lenta, pesada, constante, que fazia o chão vibrar a cada impacto. Toque, toque, toque. E com cada batida, uma sensação mais forte tomava conta deles. Como se aquilo estivesse acordando, como se alguma coisa ali dentro estivesse sendo libertada.
Rafael segurou o braço de Vinícius e sussurrou quase sem voz: "Se essa coisa sair, a gente não sai vivo daqui, cara." Mas antes que pudessem reagir, uma rajada de vento absurdamente forte veio de dentro da casa, tão intensa que os jogou no chão como se fossem bonecos. E logo em seguida, as pedras da entrada começaram a tremer. As próprias paredes da casa de pedra estavam se mexendo, como se respirassem, como se aquele lugar fosse um ser vivo. Foi nesse momento que ambos viram. De dentro da escuridão, algo começou a emergir. Primeiro uma sombra, depois uma forma, uma silhueta gigantesca, disforme, que parecia ser feita de fumaça, mas também de carne, de algo sólido. Aquela coisa não tinha rosto, não tinha feições humanas, apenas 2 buracos escuros, fundos, no lugar dos olhos, que pareciam sugar toda a luz e toda a energia em volta. Um som grave, gutural, reverberava de dentro dela, algo entre um rugido e um gemido de dor, como se aquela entidade carregasse dentro de si todo o peso do sofrimento acumulado naquele lugar ao longo de décadas ou séculos. Rafael tentou se arrastar para trás, mesmo com o tornozelo destruído, enquanto Vinícius puxava ele desesperadamente, até que perceberam algo que fez o sangue dos dois gelar. O chão. Sim, o chão sob os pés deles estava rachando. Fendas começaram a se abrir lentamente, formando linhas que se espalhavam em círculos, como se a própria terra estivesse se partindo ou se abrindo para engolir tudo que estava ali. Vinícius olhou para trás, procurando uma rota de fuga, qualquer coisa, e foi então que viu. Bem atrás da casa de pedra, uma trilha estreita, quase invisível no meio dos arbustos. Eles não tinham visto aquilo antes. Ou talvez ela não estivesse ali antes. Era como se tivesse surgido uma última chance, ou uma armadilha final. Sem pensar, ele puxou Rafael e gritou: "A gente vai por ali, agora!" E os dois, mesmo exaustos, mesmo no limite físico e mental, começaram a se arrastar, tropeçar, correr naquela direção, com a criatura gigantesca começando a avançar lentamente, como se não tivesse pressa, como se soubesse que no fim não havia como escapar. A trilha era apertada, cheia de galhos, pedras, folhas, mas parecia diferente, mais aberta do que as outras, mais limpa. E conforme eles corriam, começaram a perceber algo estranho. As vozes, as malditas vozes que os perseguiam desde o início, começaram a diminuir. O som dos passos ficou mais fraco. Até mesmo o cheiro de enxofre começou a sumir. Por um momento, parecia que eles finalmente estavam deixando aquilo para trás. Até que chegaram numa clareira. E bem no centro dela, uma construção. Não era uma casa, era uma cruz. Uma cruz de madeira velha, enorme, fincada bem no meio da clareira, rodeada por dezenas, talvez centenas de pequenas velas apagadas, espalhadas no chão, como se alguém, ou muitas pessoas, tivessem feito algum tipo de ritual ali há muito tempo. Ao se aproximarem, perceberam que na base da cruz havia inscrições, palavras gravadas na madeira, mas estavam gastas, apagadas pelo tempo, quase impossíveis de ler. Vinícius limpou com a mão trêmula a sujeira que cobria as palavras e, aos poucos, foi conseguindo entender o que estava escrito. E quando leu, seu rosto perdeu toda a cor. As palavras diziam: "Aqui jaz quem tentou sair e não conseguiu." Foi nesse momento que o som voltou. Primeiro fraco, depois mais alto, mais forte, mais próximo. O som dos passos, da respiração pesada e das malditas vozes. Como se aquilo jamais tivesse parado de seguir eles. Como se tudo, absolutamente tudo, tivesse sido parte de um ciclo, de um jogo, de uma armadilha da qual ninguém sai. O desespero já tinha ultrapassado qualquer limite humano. Rafael, mesmo com o tornozelo praticamente inutilizado,
Tentava se apoiar nas próprias pernas, arrastando-se, gemendo, olhando em volta na esperança de ver qualquer sinal de saída, qualquer luz, qualquer coisa que significasse que aquela noite tinha fim. Vinícius, suando, respirando com dificuldade, sabia que não dava mais para fingir que era só uma experiência assustadora, que era só uma lenda de São Tomé. Aquilo que estava acontecendo era real. Eles estavam presos num ciclo, num jogo macabro, e a cruz no meio da clareira era a prova viva disso. Prova de que outros já tinham tentado, outros já haviam passado exatamente pelo que eles estavam passando agora. E todos falharam, todos. O som dos passos voltou, dessa vez mais forte, mais pesado, vindo de vários pontos da mata ao redor, como se dezenas de coisas, seja lá o que fossem, estivessem cercando os dois. E mais uma vez, as vozes. Mas agora, diferentes. Não eram mais apenas sussurros ameaçadores. Agora elas estavam rindo, um riso distorcido, rouco, que parecia vibrar dentro da cabeça deles, como se não viesse de fora, mas sim de dentro da mente. Como se aquilo que estava ali pudesse entrar nos pensamentos, pudessem sentir o medo deles, sentir cada batida de seus corações, cada pensamento de fuga, cada plano desesperado. E enquanto olhavam em volta, procurando uma direção, perceberam algo ainda mais assustador: o céu. O céu acima deles não era mais o mesmo. Antes, mesmo no meio da escuridão, dava para ver estrelas, nuvens, a lua. Agora, só havia um breu absoluto, um vazio completo, como se o próprio céu tivesse sumido, como se o mundo lá fora não existisse mais. E então veio o som. Não era mais só passos, não eram mais só vozes. Era um som diferente, algo vindo do chão. Um tremor, uma vibração crescente, como se algo enorme estivesse se aproximando por baixo da terra. O chão tremeu uma, duas, três vezes, até que uma rachadura se abriu bem na frente deles, liberando uma fumaça escura, densa, que subiu como se tivesse vida própria, se espalhando pela clareira. E do meio da fumaça, uma figura começou a se formar. Dessa vez, não era como as silhuetas que haviam visto antes. Não era só uma sombra, era algo. Uma criatura enorme, de corpo alongado, braços que quase arrastavam no chão, pele negra como carvão, olhos que brilhavam em vermelho intenso como brasas acesas. Aquela coisa se ergueu lentamente, com movimentos lentos, quase elegantes, como quem sabe que não precisa ter pressa, porque no fim, ninguém escapa dali. Rafael tentou gritar, mas a voz não saía. Vinícius tremia tanto que mal conseguia se manter em pé. E enquanto a criatura avançava, eles puderam ver que nas costas dela havia marcas. Marcas como arranhões profundos, cicatrizes abertas e mãos. Sim, dezenas de mãos pequenas, como se estivessem presas, grudadas nas costas da criatura. Mãos humanas. Algumas maiores, outras menores, como se fossem de todas as pessoas que em algum momento tentaram passar por ali. Pessoas que, assim como eles, acreditaram que poderiam escapar. A criatura deu um passo, depois outro, cada vez mais perto. O chão tremia. O cheiro de enxofre e carne queimada agora era insuportável. Vinícius segurou Rafael pelos ombros e no impulso gritou: "A gente vai sair daqui, vai sair sim", mesmo que nem ele acreditasse mais nisso. E como se o próprio universo tivesse respondido, uma luz. Sim, uma luz súbita, vinda do meio da mata, atrás da criatura. Uma luz forte, branca, que cortava a escuridão como uma navalha. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. A criatura parou. As vozes cessaram. E naquele breve instante de silêncio absoluto, os dois se entreolharam e souberam. Aquela era a única chance. Sem pensar, correram em direção à luz, ignorando a dor, ignorando o cansaço, ignorando tudo, como se o próprio instinto de sobrevivência tivesse assumido o controle de seus corpos. A cada passo, podiam ouvir a criatura se virar,
rugir, bater os braços contra o chão, como se estivesse furiosa por perder suas presas. Mas eles não olharam para trás, não podiam. Tudo o que importava era a luz. E quando atravessaram a última fileira de árvores, foram quase cegados pelo brilho. E do outro lado, havia algo. Algo que eles jamais esqueceriam. Algo que poderia ser a saída, ou poderia ser o pior de tudo. Quando atravessaram a linha de árvores, cegos pela luz intensa que brotava no meio da mata, Rafael e Vinícius precisaram cobrir os olhos, tropeçando, caindo, até que, aos poucos, a claridade começou a diminuir e deu lugar a um cenário que eles jamais, absolutamente jamais, imaginariam encontrar. Na frente deles não havia cidade, não havia estrada, não havia nada que parecesse com São Tomé das Letras ou qualquer lugar conhecido. O que eles viam era uma clareira enorme, perfeitamente circular, rodeada por pedras erguidas, dispostas de forma tão precisa, tão simétrica, que parecia impossível serem naturais. No centro desse círculo havia um monólito, uma pedra gigante, negra, que refletia a pouca luz que restava, e gravado nela símbolos, dezenas, talvez centenas de símbolos que não pertenciam a nenhuma língua humana. E por mais absurdo que parecesse, ambos, no fundo, sabiam. Eles já tinham visto aquilo antes, não com os olhos, mas em sonhos, em pesadelos, em algum lugar do subconsciente, como se aquele símbolo, aquele lugar, fosse parte de algo muito mais antigo, muito mais profundo, muito mais sombrio do que qualquer lenda. Rafael se apoiou no amigo, tremendo, olhando em volta, e foi aí que perceberam outro detalhe apavorante: as sombras. Sim, as sombras das pedras, dos arbustos, das próprias árvores. Não se comportavam como sombras normais. Elas se mexiam, lentamente, como se respirassem, como se tivessem vida, e no meio daquelas sombras, olhos. Pequenos pontos de luz, vermelhos, azuis, brancos, espreitando dos cantos, observando cada movimento deles. Vinícius apertou os punhos, respirando fundo, e balbuciou: "Isso não é real. Isso não é real. Isso não é real." Tentando convencer a si mesmo. Mas era mais real do que qualquer coisa que já haviam vivido. Foi então que o silêncio foi quebrado. Não por vozes, não por passos, mas por cânticos. Sim, um canto grave, gutural, que parecia vir debaixo da terra, ecoando, vibrando no peito dos dois, como se o próprio chão estivesse entoando aquilo. E enquanto os sons cresciam, algo começou a surgir. A pedra no centro da clareira começou a brilhar. Primeiro uma luz fraca, azulada, depois mais intensa, até que uma rachadura se abriu bem no meio dela. E de dentro, mãos. Mãos negras, finas, compridas, que pareciam feitas de fumaça sólida, começaram a se agarrar nas bordas da rachadura, puxando algo. Algo que tentava sair. Algo grande. Algo que não devia existir. Rafael tentou dar um passo para trás, mas seu tornozelo não aguentava mais. Caiu sentado no chão, olhando aquilo, hipnotizado pelo terror, enquanto Vinícius puxava ele pelos ombros, tentando de qualquer jeito se afastar. Mas quanto mais tentavam recuar, mais percebiam que não havia saída. Porque quando olharam para trás, perceberam que as árvores que formavam a trilha por onde vieram tinham sumido. Simplesmente não estavam mais lá. No lugar, só havia aquele vazio negro, como se o próprio espaço tivesse sido arrancado dali. E foi nesse instante que uma voz, uma única voz, diferente de todas as outras, falou. Mas não falou no ouvido. Falou dentro da cabeça deles. Clara, direta, inquestionável. Vocês foram avisados, vocês escolheram. Agora, vocês pertencem. E assim que essas palavras ecoaram dentro da mente deles, a criatura dentro da pedra finalmente se revelou. Uma massa gigantesca, disforme, cheia de tentáculos que se moviam como serpentes, cada um terminando em mãos, garras ou bocas que pareciam devorar a própria luz.
Os olhos, se é que podiam ser chamados assim, eram buracos negros tão profundos que olhar para eles dava a sensação de estar sendo sugado para dentro. Vinícius puxou Rafael com toda a força que restava e, num último impulso de pura sobrevivência, gritou: "Não! A gente não vai ficar aqui!" E como se o próprio universo tivesse respondido, uma rachadura abriu-se no chão, bem ao lado deles. Uma fissura que parecia se estender até o infinito, liberando uma luz branca e intensa, tão forte que fez a criatura recuar por um segundo. Sem pensar, eles se jogaram naquela direção. Na verdade, não sabiam se aquilo era uma saída ou apenas um salto para algo ainda pior. Mas qualquer coisa, era melhor do que ficar ali. Eles caíram. Caíram por segundos, ou horas, ou anos. O tempo parecia não existir mais. Somente aquela luz branca em volta, aquele vento ensurdecedor, aquela sensação de que seus corpos estavam se desintegrando e, ao mesmo tempo, se recompondo. Até que, de repente, tudo ficou preto, silêncio, vazio. E então, abriram os olhos. E o que viram foi simplesmente impossível de acreditar. Quando abriram os olhos, a primeira coisa que Vinícius e Rafael perceberam foi o som dos pássaros cantando, do vento balançando as folhas, de grilos, cigarras e o barulho das árvores se mexendo com suavidade. O céu estava azul, um azul limpo, claro, sem nenhuma nuvem, como se a noite anterior jamais tivesse existido. Ambos estavam deitados no chão, cobertos de terra, folhas e arranhões, exaustos, sujos, com as roupas rasgadas e o corpo inteiro doendo. Rafael levou alguns segundos para processar, piscando várias vezes, como se o cérebro recusasse acreditar no que estava vendo. Olhou em volta, procurando por qualquer sinal da criatura, da clareira, da pedra, da cruz, da coisa que os perseguiu a noite inteira. Mas não havia nada, apenas a trilha, a mesma trilha de sempre, aquela que leva até a casa de pedra. Mas a casa não estava mais lá. No lugar onde a construção deveria estar, havia apenas uma clareira vazia, com alguns blocos de pedra espalhados, como se tudo tivesse desmoronado há muitos anos. Vinícius se levantou devagar, sentindo cada músculo doer, olhou para o amigo e perguntou com a voz falhando: "Cara, isso aconteceu mesmo? Ou foi só..." Mas não precisou terminar a frase, porque ambos sabiam a resposta. Eles olharam para o chão e no exato lugar onde estavam deitados havia algo, uma marca, gravada na terra, um símbolo, o mesmo símbolo que haviam visto na pedra na noite anterior. Um desenho circular, com linhas que se cruzavam no centro, rodeadas por pequenos triângulos e um olho aberto, que parecia encarar quem olhasse para ele, mesmo sendo apenas um desenho feito na terra. E quando Rafael olhou para o próprio pulso, percebeu algo que fez seu coração quase parar. Havia uma marca, uma cicatriz fina, em forma de círculo, bem no meio do braço, que ele tinha certeza absoluta que não estava lá antes. Uma cicatriz, idêntica ao símbolo no chão. Vinícius olhou para o próprio braço e a mesma marca estava ali. Eles não sabiam o que aquilo significava, mas uma coisa era certa: eles não saíram daquele lugar, do mesmo jeito que entraram. A dor no tornozelo de Rafael, que na noite anterior parecia insuportável, agora tinha desaparecido. Não havia mais inchaço, não havia mais ferida. Era como se nunca tivesse se machucado, mas ao mesmo tempo, os dois sentiam algo estranho no corpo. Um peso, um formigamento, uma sensação difícil de descrever, como se algo tivesse sido deixado dentro deles. Ou pior, como se algo tivesse vindo junto. Eles se olharam sem saber o que dizer e, sem trocar mais nenhuma palavra, começaram a caminhar em direção à cidade. A trilha parecia mais curta agora, mais normal. E conforme se aproximavam das primeiras ruas de São Tomé das Letras, perceberam que havia gente, pessoas normais, andando, rindo, tomando café nas varandas, como se nada, absolutamente nada,
tivesse acontecido naquela madrugada. Eles cruzaram com uma senhora que estava varrendo a calçada e ela olhou para os dois com os olhos semicerrados e disse apenas: "Vocês foram lá, né?" Os dois pararam. Vinícius, pálido, tentou disfarçar: "Lá onde, dona?" Mas ela não respondeu. Apenas balançou a cabeça lentamente e entrou para dentro de casa, fechando a porta. Eles seguiram andando, cada vez mais rápidos, quase correndo, como se quisessem se afastar daquele lugar o mais rápido possível. Mas, por mais que corressem, não conseguiam se livrar da sensação de que ainda estavam sendo observados. E quando finalmente chegaram na pousada onde estavam hospedados, entraram no quarto e trancaram a porta. Se olharam. E foi nesse instante que perceberam mais uma coisa que fez o sangue dos dois gelar. As mochilas estavam lá. Sim, dentro do quarto, com tudo que tinham levado na noite anterior. Como se nunca tivessem saído. Como se nunca tivessem ido até a casa de pedra. Mas sabiam que isso não era verdade. Eles estiveram lá. Eles viveram cada segundo daquele pesadelo. E para provar isso, havia uma coisa. Uma única coisa dentro da mochila de Rafael que com certeza não estava lá antes. Uma pedra. Uma pequena pedra negra, polida, perfeitamente lisa, com o mesmo símbolo gravado que agora carregavam na pele. Eles se entreolharam sem saber o que dizer e por alguns segundos o silêncio tomou conta do quarto. Até que o celular de Vinícius, que ele jurava estar sem bateria desde a noite anterior, vibrou. Ele olhou para a tela. Uma notificação. Uma foto. Uma foto que, até aquele momento, nenhum dos dois lembrava de ter tirado. Uma imagem. Uma imagem da clareira. Da cruz. E bem ao fundo, quase apagada na neblina, a silhueta, a mesma, aquela coisa, observando, de longe, como se nunca tivesse ido embora. O silêncio no quarto era quase sufocante, quebrado apenas pela respiração pesada de Rafael e Vinícius, que olhavam fixamente para aquela foto que, de alguma forma inexplicável, havia aparecido no celular. Uma imagem nítida da clareira, da cruz, e ao fundo, quase oculta pela névoa, a mesma criatura que os perseguiu a noite inteira, parada, imóvel, observando como quem diz: "Vocês podem ter saído, mas não estão livres." Rafael jogou o celular no chão, as mãos tremendo, o corpo inteiro suando frio, e começou a repetir sem parar: "Não, não, não, isso não é real, isso não é real." Enquanto Vinícius tentava, sem sucesso, pensar em qualquer explicação racional. Mas não havia. Simplesmente não havia. Eles sabiam disso. E foi nesse exato momento que a luz do quarto piscou. 1, 2, 3 vezes. E então apagou. Tudo ficou escuro. O silêncio deu lugar a um som. Primeiro fraco, depois mais forte, mais próximo. Aquele mesmo som. A respiração, a maldita respiração pesada, arrastada, ofegante, dentro do quarto. Sim, não vinha da rua, não vinha da mata, não vinha da imaginação. Vinha dali, do canto do quarto. E quando Rafael pegou o celular tremendo, ativou a lanterna e apontou, não havia ninguém. Nada, apenas o vazio. Mas a respiração continuava. E foi então que eles ouviram, vindo bem atrás deles, a voz. Aquela mesma voz distorcida, que parecia arranhar os ossos, que parecia reverberar dentro da própria alma, sussurrando baixinho, perto do ouvido de ambos: "Vocês nunca saíram, vocês só pensam que saíram." O grito de ambos ecoou pelo quarto, seguido pelo som dos dois derrubando cadeiras, tropeçando, tentando desesperadamente abrir a porta que agora parecia trancada, como se alguém segurasse do lado de fora. As janelas não abriam, a porta não girava, e então o som mudou. Passou de respiração para passos, passos lentos, fortes, pesados, como se algo estivesse se movendo dentro daquele pequeno espaço cada vez mais perto. E quando Vinícius virou lentamente a lanterna para trás, viu, no reflexo do espelho do quarto, uma silhueta, a mesma, alta, magra, desproporcional, com os braços longos demais, e onde deveriam estar os olhos,
2 buracos completamente negros. Aquilo não estava no espelho. Estava atrás deles. Eles se viraram no mesmo instante, mas não havia nada. Ou melhor, parecia não haver. Porque quando olharam para o chão, perceberam outra coisa. O símbolo. O mesmo símbolo da pedra, do chão da clareira, da cicatriz nos braços deles. Agora estava desenhado no piso do quarto. Perfeito, simétrico, e brilhava, emitindo uma luz fraca, azulada, como se tivesse acabado de ser gravado ali. A respiração ficou mais forte, mais próxima, até que de repente, tudo parou. O som, a luz, o frio, o peso no ar, tudo. Por um segundo parecia que aquilo tinha acabado, que talvez aquilo fosse apenas uma lembrança, um eco, um trauma. Mas, quando Rafael e Vinícius olharam para a porta, que agora, magicamente, estava destrancada e aberta, perceberam que do lado de fora não havia mais a pousada, não havia mais a rua, não havia mais São Tomé das Letras. Do lado de fora, havia apenas a clareira, a mesma clareira, a cruz, e bem no centro, a casa de pedra, inteira, imponente, como se nunca tivesse desmoronado, como se sempre estivesse ali, e antes que pudessem sequer processar o que estavam vendo, ouviram um sussurro, não mais distante, não mais escondido, não mais no meio da mata, mas claro, alto, direto, ecoando não só no ouvido, mas dentro da própria mente deles. Vocês nunca saíram e nunca vão sair. E no segundo seguinte, a porta bateu, a luz apagou e tudo virou escuridão.